Nesta edição do Líderes TV, realizamos uma reportagem com Nelson Williams, presidente e fundador do maior escritório de advogados do Brasil, NWADV. Eu também gosto muito de citar frases e máximas. Há uma de Darwin, que diz que não é o mais inteligente, não é o mais forte, é quem se adapta que sobrevive. Como foi orientada a expansão por quase todo o território brasileiro? E qual é a sua visão da situação da justiça atual? É necessário para quem vem ao Brasil que tenha sim uma boa assessoria. No começo da nossa atividade profissional, eu tinha um slogan que eu usava muito no escritório e agora não uso com a mesma frequência. Falamos sobre a importância da ética nos negócios e como ele conseguiu se transformar em um empresário de grande sucesso. Serviço ao cliente, expansão no Brasil e trabalho de equipe. Os segredos de Nelson Williams. Aqui no Líderes TV. Apresentado por Cecília Lutia Puê. Do estudo? Bom, Cecília, eu sou nascido no Paraná, na região norte do Paraná, que é uma região agrícola, né, do nosso país, e logo cedo me interessei pelos estudos. Com 17 anos eu fiz vestibular, passei para a faculdade de Direito e iniciei no interior de São Paulo, numa cidade chamada Bauru, uma faculdade muito conceituada do interior do estado de São Paulo. E ali eu fiz, a minha faculdade foi um curso de 4 anos. Logo depois teve uma alteração que os cursos passaram a ser de 5 anos, mas eu fiz o curso ainda de 4 anos, terminei a faculdade com 22 anos de idade. Quando que o senhor decidiu que queria ser advogado? Bom, essa é uma boa pergunta e poucas pessoas me perguntam isso, mas eu vou lhe contar. Quando eu era criança, eu gostava muito de histórias em quadrinhos, principalmente histórias de super-herói. E havia um super-herói da Marvel, que hoje a Marvel está em voga, né? Grandes filmes, mas na época eram apenas revistas em quadrinhos, chamado Demolidor. E o personagem do herói era um advogado. E ele era meu herói preferido, então aquilo me inspirava, né? Eu quero ser advogado quando crescer. E isso, de certa forma, foi uma inspiração para mim. Linda história. Obrigado. O que faziam seus pais? Meu pai é um pequeno agricultor do norte do Paraná. Minha mãe, ela trabalha em casa, né? Minha mãe não tem profissão. E eles têm muito pouco estudo, né? São pessoas realmente de trabalhar no campo. Quais foram os valores que o senhor recebeu da sua família? Então, ainda que eles são pessoas sem estudo, não tiveram oportunidade de estudar, mas eu costumo dizer que existe, né, o estudo e existe a sabedoria, mas são pessoas muito sábias. Então eu aprendi muita coisa, até hoje isso norteia a minha vida, né? Esses ensinamentos, a experiência deles, a sabedoria deles. Se pudesse compartilhar com a audiência, qual era o que o seu pai transmitiu para o senhor? Vou lhe dar... A relação com o trabalho, com a responsabilidade, com a ética? Meu pai, logo quando eu começo minha atividade profissional como advogado, uma certa ocasião meu pai falou para mim assim: eu vou te falar uma coisa para você ser um homem bem-sucedido. Né? Fale, nunca prometa o que você não possa cumprir e nunca venda o que você não tem para entregar. Coloque isso em prática na sua vida. Seja sempre muito sincero e objetivo, e você será um homem bem-sucedido. E você sabe que isso eu tenho para mim como uma lição de vida. Não prometa o que não possa cumprir, e não venda o que você não tem para entregar. O senhor começou quase 20 anos atrás num lugar emprestado por um amigo médico. Exato. Como foi essa história dos começos? Bom, eu quando concluo o meu curso da faculdade, aqui no Brasil é necessário, né, todos sabem, tirar a carteira da ordem, a carteira de advogado. Aí eu terminei o curso, eu trabalhava numa empresa prestadora de serviço, fiz o exame da ordem e passei. Quando eu passei, consegui a carteira, era advogado, porque se você não tem a carteira, é tão somente um bacharel. Fui advogado, fui conversar com o meu patrão, né? Eu falei para ele: olha, agora eu sou advogado,
queria ver se eu posso ter uma ascensão na empresa, né? Ser contratado agora como advogado. Eu era um auxiliar de escritório. Aí ele falou para mim, não, nossa empresa é uma empresa pequena e não há lugar para um advogado. Eu falei, não há um lugar para advogado, né? Então eu estou me demitindo. E ele realmente ficou perplexo, porque sabia da minha situação, era uma pessoa muito pobre, muito humilde, né, de condições financeiras. Não há juízo. Mas por que eu fiz isso? Durante o curso de Direito, quando eu estava cursando, eu tinha um amigo que era médico e estava fazendo a segunda graduação. E este médico, ele trabalhava numa grande companhia que hoje é a Vivo, é a Telefônica. E ele trabalhava na Telefônica das 8 da manhã até as 16 horas e só clinicava no consultório, numa clínica médica com vários médicos, das 16 em diante. E ele havia me dito, olha, se você quiser trabalhar e usar o consultório médico das 8 até as 16 horas, pode usar. Então eu acabei pedindo demissão naquele emprego que eu tinha, que eu havia um salário pequeno e eu não podia exercer a atividade de advogado, e fui para esse consultório médico, onde havia várias outras salas de médicos, e ali das 8 da manhã até as 16 horas eu trabalhava como advogado. E as pessoas achavam que o meu pai era médico, porque era um consultório médico, uma sala de médico. É uma diferença muito grande de trabalhar como empreendedor ou como funcionário dentro de uma corporação. Qual foi o momento que o senhor decidiu criar a sua própria empresa, seu próprio escritório? Cecília, durante o curso de Direito, eu sempre tive muito interesse pelo segmento empresarial. Eu sempre admirei o segmento empresarial. Eu gostava. Isso? Porque, vamos lá, os meus patrões, que eu trabalhei em vários lugares, pelo menos 5 lugares antes de ter o meu próprio negócio, eles eram homens empreendedores. Não eram grandes empresários, mas eram empreendedores. E isso causava em mim uma admiração, o empreender. Tanto é que quando eu fazia faculdade de Direito, no Brasil existe uma revista chamada Exame. Conhece? Que normalmente quem lê Exame são empresários, pessoas voltadas ao mercado financeiro e tal. Não estudante de Direito. Eu era assinante desta revista, por quê? Porque eu gostava de toda semana ler a revista sobre empreendedorismo, sobre negócios. Sempre foi uma área que me chamou a atenção. A criação de negócios é um dos grandes desafios desses tempos, criar valor econômico e gerar emprego. Gerar riqueza, propriamente dito, né? Sim, é um grande desafio também, não é para qualquer um. Não. Eu costumo dizer assim, é necessário haver vocação, ser vocacionado àquilo. Por quê? Porque os desafios são muito grandes. Tá? Eu tenho vários amigos meus que enveredaram por outras carreiras e não optaram pelo empreendedorismo, e são pessoas brilhantes, muito inteligentes, mas não têm estrutura emocional para empreender. Porque o empreendedorismo é um desafio. Eu até, se você me permite, eu vou citar uma frase do Winston Churchill, você cito, né? Coragem, a primeira das virtudes, a que garante as demais. Essa frase ela é muito necessária para o empreendedor. Coragem, porque é um desafio todos os dias. E a capacidade de se adaptar a grandes mudanças em países como os nossos de América. Né? Exatamente, que há um verdadeiro cardiograma, né? Cada hora, cada momento, cada dia, cada mês, cada ano é uma situação diferente, né? Há uma dinâmica muito, muito forte de mudança de cenários, né? O senhor definiu o coração, o conceito principal? Cerca de 2 anos após eu iniciar o escritório de advocacia, ainda estava na clínica médica, eu fiz uma especialização em direito tributário. Nós temos no Brasil um fato muito interessante, Cecília, que acontece em 1988. Logo depois, quando nós tivemos a primeira eleição, a abertura democrática, nós tivemos a nossa Constituição, foi promulgada a Constituição Federal do Brasil. E com a Constituição, houve novos parâmetros para a criação de leis, para a cobrança de impostos, tributos, taxas e coisas assim. E da Constituição em diante,
houve vários questionamentos sobre a legalidade de cobrança de tributos, como o governo vinha cobrando tributos. E passou a ser uma área muito próspera do direito, o questionamento tributário da pós-Constituição Federal, a nova Constituição. Então a gente costuma dizer que nós tivemos aqui na década de 90, a década de ouro da advocacia tributária. Por quê? Porque todas as grandes companhias, as pequenas companhias, as médias, elas questionavam muito a questão das cobranças dos novos tributos que foram aplicados pelo governo pós-Constituição Federal. O senhor levou soluções legais para cada lugar. O segmento empresarial, exatamente. E com isso nós fizemos nome e conhecimento. E estávamos no país todo. Aí chega em 2010, a década de 2000 em diante já não era mais como a década de 90. Aí nós também nos adaptamos. Eu também gosto muito de citar frases e máximas. Há uma de Darwin, que diz que não é o mais inteligente, não é o mais forte, é quem se adapta que sobrevive. O que nós fizemos? Neste período de prosperidade, nós fomos adaptando também a uma nova realidade. Qual que foi essa nova realidade? Abrindo outras áreas de atuação para o escritório na área do direito, que não somente a área tributária. O senhor falou que o escritório não é um escritório de massas, ou também não é um escritório boutique. Não tão somente. Nós chamamos de um full service. É um escritório completo. Nós, por exemplo, aqui onde nós estamos nesse momento, na minha sala, nós estamos no 17º andar da matriz. Nós temos mais 2 andares aqui. Este andar e o 17º, ele normalmente é voltado para os advogados especialistas em causas estratégicas, que seria o que se chama direito de boutique. O 11º andar e uma parte do 17º já é mais para o direito, eu diria, mais comum, ou falam advocacia de massa, embora eu não goste desse termo. A advocacia não é de massa, é uma advocacia com volume, eu diria, com alto volume de demandas. Então nós temos essas duas vertentes, tanto a boutique quanto essa advocacia de volume. Um escritório de advogados vende serviços e o principal recurso é o recurso humano. Como que o senhor encontra os advogados e trabalha na capacitação deles para ter os melhores serviços para seus clientes? A pessoa, a advocacia, ela é uma atividade personalíssima. É muito boa essa sua pergunta, Cecília, porque eu vou falar alguns números. Nós temos cerca de 1.550 advogados. Imagina. E estamos indo a cerca de 3.000 pessoas envolvidas na operação no país todo. É um contingente muito grande. E a advocacia, ela é uma atividade personalíssima. Ou seja, vamos ver, todo mundo quer ter seu contato com o advogado. Se você deixar um pouco de lado a advocacia de volume e falar da advocacia estratégica, você tem um advogado de sua confiança, que você quer ter contato com ele. Então nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas que integram a equipe. E, para isso, primeiro, quais são as faculdades que eles são formados? Qual foi a formação dele? Como é o currículo escolar dele? Eu, no início da minha carreira, eu sempre tinha, eu falo que nós temos que maximizar virtudes e minimizar defeitos. Porém, para contratar um bom profissional na área do direito, se você pedir o currículo escolar dele, os cursos que ele tem, se ele tiver um bom currículo e bons cursos, é impossível ele ser um mau profissional na parte técnica. Talvez ele seja uma pessoa difícil de se relacionar e coisa do tipo, mas tecnicamente, números falam. E quais são esses números? Notas, quantidade de cursos que tem, tá? O próprio currículo, origem, de onde veio. Tá? Às vezes ele fez uma faculdade que não é uma faculdade de ponta, mas suas notas são muito boas. Possivelmente será um excelente profissional na área técnica. Eu gostaria de conhecer como o senhor avalia o sistema jurídico no Brasil. Nós temos um sistema jurídico relativamente complexo. Cecília, para qualquer pessoa estrangeira que vem para o Brasil, ele se assusta. Por quê? A legislação aqui, a quantidade de leis é muito grande. As decisões do nosso judiciário, que tem evoluído consideravelmente, hoje nós temos um judiciário praticamente todo informatizado. Nós já não sofremos tanto com aquela lentidão do passado, exatamente por causa da informatização, porém você ainda tem muitas decisões divergentes.
né? E esse sistema está se aprimorando muito de uns tempos para cá. Nós temos hoje um sistema de uniformização de jurisprudência, consolidação de jurisprudência no próprio Supremo Tribunal Federal, recursos repetitivos, ou seja, uma decisão que já começa a valer para todos aqueles casos semelhantes. Eu diria para você assim, é necessário para quem vem ao Brasil que tenha sim uma boa assessoria. No começo da nossa atividade profissional, eu tinha um slogan que eu usava muito no escritório e agora não uso com a mesma frequência. Aqui no Brasil, empresário bem-sucedido é empresário bem assessorado. Você não pode ser um empresário no Brasil bem-sucedido se você não tiver boa assessoria. Boa assessoria, e isso é jurídica e contábil. Por quê? Por causa da gama de legislação que nós temos. Quais são os temas que o senhor está mais focado e seu principal desafio? Hoje, eu diria para você, nós estamos muito preocupados com o futuro do nosso país. Tem uma eleição aí que está chegando e nós estamos muito preocupados porque o Brasil ele vem passando uma crise. Há uma crise, houve uma crise política que causou a crise econômica e nós estamos muito preocupados com o desfecho da nossa política. Quando você participa de rodas de empresários, você percebe que todos atribuem a crise que nós estamos passando à crise política que há no país. E esperamos que essa eleição, que é uma eleição que está extremamente aguerrida, se você perceber, os ânimos estão à flor da pele de todos os lados, é uma eleição que nos preocupa. Por quê? Porque a crise política afeta a economia, afeta as empresas, afeta o investimento, consequentemente afeta o desemprego, né? O número de desempregados está muito alto no Brasil e praticamente tudo isso daí tem origem nesse problema político que estamos enfrentando. Quais são as expectativas do senhor para o ano 2019? Eu sou um otimista, sabe, Cecília? Eu acredito que com uma eleição que vai trazer um presidente legitimamente eleito, contanto que haja juízo por parte de todos, né, de reconhecer o resultado das urnas, creio que o Brasil tem tudo para entrar nos eixos e voltar a atrair investimento estrangeiro. O senhor também, dentro do escritório, tem uma fundação. Sim, sim, nós temos voltado para a filantropia, né, para devolver um pouco para a sociedade aquilo que temos colhido. Quais foram essas causas que a fundação escolheu? A minha esposa, ela é a presidente do instituto, ele chama-se Instituto Nelson Williams. Ele é voltado a ajudar as ONGs, dando assessoria jurídica. Essa assessoria que nós damos para essas ONGs que estão instaladas no Brasil ou que queiram se instalar, ela não é cobrada, ela é uma concessão nossa para dar todo o acompanhamento, porque, como eu disse, nós temos uma legislação muito complexa no Brasil. E aqui, quando você tem uma nação em desenvolvimento, elas são muito necessárias, essas ONGs. E muitas não têm orientação jurídica adequada para se adequar a essa realidade do país, se adequar a regras de compliance, que também é algo muito importante, para poder ajudar, né, a compor onde o poder público não tem suprido. O senhor recebeu distinções e premiações pela sua trajetória. O que significa esse reconhecimento na sua vida, na sua carreira? Eu diria assim, você está colhendo aquilo que tem plantado, né? Esses reconhecimentos, lógico, que me deixam muito felizes, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade, né? Quem muito é dado, muito é cobrado. Eu tenho esse princípio. Eu recebo essas homenagens como aumentar a minha responsabilidade para com elas e para com as pessoas que confiam em nós. O senhor é um homem muito bem sucedido e o dinheiro bem da mão do sucesso. Qual é o lugar que o dinheiro tem na sua vida? Dinheiro é muito importante. Eu costumo dizer assim, a coisa mais importante do ser humano é saúde, né? Não é o dinheiro, é a saúde. O dinheiro ele é importante sim, porque ele traz uma certa tranquilidade. Agora, você não pode ser escravo do dinheiro. Eu procuro não ser escravo do dinheiro. Gosto de dinheiro? Gosto de dinheiro, mas não sou escravo do dinheiro. O dinheiro não pode me dominar, né? Ele deve servir a mim, não eu servir a ele.
Também o senhor é um apaixonado pelo arte, colecionista. Sim. Quais são os pintores e artistas que mais gosta? Por que o senhor escolheu eles? Eu gosto muito, assim, realmente a arte é uma coisa interessante, né? Eu venho de uma origem muito humilde, por exemplo, na minha família ninguém é apreciador de arte. E por que você é apreciador de arte? A arte, ela traz uma sensação de bem-estar. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com um colega que adquiriu uma maravilhosa obra de arte, e eu falei para ele, é algo que é difícil até de explicar para quem não gosta de arte, mas para quem gosta de arte é muito fácil. A arte, ela causa uma sensação de bem-estar. Às vezes não é necessário ser uma arte cara, tem determinadas coisas que te chamam a atenção. Eu, por exemplo, além de quadros, eu gosto muito de esculturas de bronze, que são relativamente baratas proporcionalmente a quadros. As esculturas de bronze, elas me dão uma sensação gostosa, uma sensação de bem-estar, principalmente uma bela peça e tal. Então eu costumo citar isso, eu gosto de quadros, sim, gosto de outro tipo de arte, mas sou apaixonado por esculturas de bronze e muitas vezes esculturas relativamente simples. O que mais gosta de fazer quando não está trabalhando? Nos seus tempos livres. Tem tempo livre? Tem tempo livre. Eu gosto de descansar, de não pensar em nada. Muitas vezes eu vou falar para você assim, assistir um filme, assistir uma série, deitar na minha cama e assistir do quarto uma série. Aí eu pego aquelas séries, hoje tem, e você pega e assiste todas de uma vez, né? Então eu gosto muito de ficar nesse momento sem me preocupar com outras coisas, procurar não sobrecarregar com o dia a dia mais, que já é pesado, né? E realmente descansar, relaxar. Com 1.500 advogados, tem lugar para a família, imagino. Qual é o lugar que você dá à sua família? Falar para você assim, para mim hoje é primordial. O tempo vai passando, você começa a ver o quão importante é a família, a esposa, os filhos, os amigos também. Você dedicar o tempo às pessoas. Muito gostoso. Tem um filho bem pequenininho. Sim, tem um recém-nascido, Benjamin Williams. Parabéns. Muito obrigado, tem me dado muita alegria. Imagina. Sim. Qual é o Brasil que imagina que gostaria de deixar para seu filho? Um país mais justo. Nosso país, ele precisa ser mais justo. Há essa preocupação, sim, muito grande, né? Por exemplo, eu fico, às vezes, imaginando se eu estivesse hoje começando minha carreira. Que país nós vamos ter? É muito difícil, né, Cecília, quando você tem um país injusto. Eu posso dizer para você assim, sem menosprezar a competência, eu tive sorte. Além de competência, sorte. Mas muitos não têm sorte, têm competência só e não têm oportunidade. Então, você diria um país mais justo. Qual gostaria que seja a principal contribuição do escritório Nelson Williams para a sociedade em geral? Ajudar a deixar esse país mais justo. Essa é uma preocupação que a gente tem muito. Ajudar a deixar o país mais justo. Com oportunidade para meu filho, para o filho de todos que nascem nessa pátria. Pessoas que tenham condições iguais de prosperar, de empreender, se tiver vocação de empreendedor. Ser um funcionário público, se tiver condição de ser funcionário público, ou um funcionário privado, mas eles terem condições de igualdade para competir no mercado. Hoje, infelizmente, quando o país é injusto, o filho do rico ele tem mais condições que o filho do pobre. E eu fui filho de gente pobre. Os meus filhos hoje são filhos de uma pessoa próspera, de uma pessoa rica. Mas é muito difícil quando é injusto. É muito difícil prosperar. O que significa Brasil para o senhor? Brasil é minha pátria, minha paixão. Amo esse país, amo esse povo, com todos os seus problemas, diria assim, Pablo a nossa Lissi, nação. muito obrigada pela reportagem. Obrigada pela reportagem. Eu que agradeço, Cecília. Muito obrigado.